Isso é um conceito que realmente tem caído por terra. Bons gestores fazem muito mais do que isso daí, certo? Porque você tem organogramas funcionais, onde a pessoa que comanda isso daí sabe as bases hierárquicas e a tecnologia que a gente adota hoje, estudos de viabilidade econômica mostrando qual vai ser o passo a passo dessa fazenda, quais são as perspectivas para essa fazenda, quais são os nichos de mercado para os quais ela está preparada ou ela está inserida. Isso aí simplifica muito esse processo. Olá, meus queridos e queridas amigas e amigos do programa TBT. Hoje, nós, como sempre, temos uma pessoa especial que muito de bom grado atendeu o nosso convite e hoje nós vamos falar de uma coisa que talvez esteja distante, um pouco longínqua das pessoas que moram nos grandes centros urbanos e até mesmo daquelas que moram no interior. Se a gente for fazer uma breve reflexão do que significa viver em qualquer região que seja, nós pensamos em confortos, nós pensamos em conflitos, nós pensamos em convivência, seja ela boa ou ruim, e nós pensamos também em um pensamento que nos proporciona a crescer. E, como você sabe, o empreendedorismo é uma coisa que a gente gosta muito de frisar, a gente gosta de falar sobre ele, porque ele é tanto um empreendedorismo em algo que vai gerar uma renda monetária e é o empreendedorismo também que a gente faz com a gente mesmo no sentido da cultura, no sentido do crescimento pessoal, até talvez no sentido de quem acredite da alma, né? Hoje nós vamos falar de uma coisa que está ligada muito à nossa sobrevivência. Nós vamos falar do agronegócio. A agricultura, ela é uma das ciências, se não for a mais antiga do mundo. Através dela nós nos alimentamos. Através dela nós nos ligamos com os nossos ancestrais biológicos, né? E através dela nós nos reconhecemos por antagonicismos, né? Os animais, as plantas, o que nós podemos comer, o que nos gera lucro. Isso é uma coisa extremamente importante para o dia de hoje em dia. Muitas das vezes as pessoas pensam que o campo é um lugar de gente mal instruída, de gente que não teve a oportunidade de vir para a cidade, pessoas pobres, pobres monetariamente falando, pobres culturalmente falando e pobres de oportunidade. Nós estamos enganados. O campo, ele é o nascedouro do que nos sustenta na cidade. Como o primeiro homem do mundo, que hoje em dia você sabe que é uma mulher que nós denominamos como Lucy, saiu do interior da Etiópia, na África, há milhares de anos atrás, quem nós somos saiu do campo, não é verdade? Hoje nós temos aqui uma pessoa especialíssima para nos explicar o que é o campo, o que ele representa e o que é o campo hoje em dia e como ele permeia a nossa vida e também fazer uma prospecção do que acontece e talvez falar sobre o futuro do campo.
essa pessoa é o professor Elvésio Teixeira. Ele trabalha como professor em uma escola que é especialíssima aqui em Belo Horizonte, que é a Escola Arnaldo, que é uma escola e também uma universidade, e ele é pós-doutor nessa coisa que nós conhecemos como campo, mas que na verdade são várias áreas ligadas à zootecnia, ligadas à agricultura, e ele vem aqui nos prestigiar falando um pouco mais sobre esse mundo. Muito prazer, Elvésio, muito obrigado por atender o nosso convite, viu? Estamos aí. Se puder ajudar, estamos às ordens. Elvésio, conta pra gente, qual é o cenário hoje em dia da agricultura no Brasil? O que acontece com a agricultura no Brasil hoje? Bem, eu creio que você deve estar se referindo ao agronegócio, certo? Sim. E existe apenas uma questão conceitual que agronegócio envolve a agricultura, a pecuária, dentro e fora da fazenda. Isso é muito importante E frisar, a agricultura, ela é um segmento do agronegócio que está situado dentro da fazenda. Respondendo a sua pergunta especificamente na agricultura, nós temos hoje um grande volume de material produzido. Nossa agricultura hoje está da ordem de 280 milhões de toneladas produzidas por ano. E se a gente escuta esse número e esse número fica um pouco assim distante da nossa percepção, é porque realmente é um número assustador em relação ao volume. Quando você anda por regiões que produzem grãos e que você vai vendo caminhão passando, você vai ver que você não chegou ainda nem a 1/10 daquilo que representa esse número. Então é um número, realmente um número grandioso e que alimenta, na verdade, 20% do mundo. Isso está aqui dentro. 20% do mundo? 20% do mundo consome o que o Brasil produz, né? O Brasil alimenta 20% do mundo. Tamanha a importância desse negócio. Então o Brasil não é o país do futuro, ele é o país do presente. Isso é importante que nós tenhamos sempre em mente. O agronegócio hoje no Brasil, ele, agora falando da porteira para dentro e da porteira para fora, é uma cadeia valiosíssima e que seguramente é responsável pelo saldo positivo na balança comercial. Então, quando você pergunta a agricultura hoje você pode dizer que você tem aí paradoxos em relação a uma produção artesanal e uma produção industrial, mas a produção onde nós temos hoje agricultura de ponta, ela é igual ou melhor do que nos países desenvolvidos. Então, assim, as nossas produtividades em relação a Estados Unidos, por exemplo, são produtividades muito semelhantes. Por produtividade, entenda-se unidades produzidas por unidade de produção e, como processo, é o uso racional dos processos e dos insumos. Então, tendo esse indicador de produtividade, nós estamos hoje nesse cenário aí. O Brasil hoje é extremamente competitivo nesse aspecto. Competitivo no aspecto dos países desenvolvidos que a gente imagina na nossa cabeça que estão muito acima do que a gente consegue produzir, tanto de quantidade quanto de qualidade, não é mesmo? Sim, e uma característica que às vezes a gente não relaciona também, até por, vamos dizer assim, por não pensar um pouco com profundidade nisso, mas Estados Unidos tem muita gente que trabalha no campo, que é o cara mesmo que monta na máquina, vai e colhe lavouras enormes. Ele tem um aspecto familiar. Sim, e isso é interessantíssimo, né? Porque pelo que acho que muita gente também pensa dessa maneira, as fazendas que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, pelo menos é o que todo mundo tem no imaginário, né? É uma coisa familiar, que o avô começou, depois o pai, e aí agora chega essa geração que já não quer mais estar em contato com a fazenda, porque quer viver a vida nas grandes cidades e que quer abandonar aquela vida que se diz rural, né? Que não quer mais mexer com isso. Hoje em dia, eu sinto, e eu acho que muitas pessoas concordam com esse pensamento, que para se fazer dinheiro na fazenda,
precisa se estar muito diretamente ligado com o grosso, o trabalho braçal, o ter que ir lá e plantar e colher. É assim que acontece? Não. Isso é um conceito que realmente tem caído por terra. Bons gestores fazem muito mais do que isso daí, certo? Porque você tem organogramas funcionais, onde a pessoa que comanda isso daí sabe as bases hierárquicas e a tecnologia que a gente adota hoje, estudos de viabilidade econômica mostrando qual vai ser o passo a passo dessa fazenda, quais são as perspectivas para essa fazenda, quais são os nichos de mercado para os quais ela está preparada ou ela está inserida. Isso aí simplifica muito esse processo. E nós temos hoje muitas fazendas que nós acompanhamos, que são de pessoas da cidade e que vão à fazenda e que tem isso tudo delegado a nós. Nós trabalhamos no comando desses processos aí e sempre tendo em mente que nós estamos naquela cadeia, aquilo é um compromisso de trabalho e que o resultado ele vai vir do tanto que nós nos dedicarmos a ele. Né? Então, com relação à dedicação, que foi uma inferência que você fez, ela realmente precisa de existir em qualquer área que a gente vá atuar. E as fazendas de famílias também continuam na ativa, muitas fazendas com nichos familiares bem concretos, e o que a gente tem observando é que essas famílias, vem observando isso ao longo do tempo, é que as pessoas dessas famílias estão se capacitando, se qualificando cada vez mais e tratando disso como um negócio. A visão bucólica é que essa anda em falta. Essa daí já está praticamente extirpada do campo. Não há visão bucólica mais no campo. Nós temos que ter agora o campo como uma indústria mesmo. E você chega, por exemplo, numa fazenda de agricultura e olha o parque de máquinas que tem ali, você vê o tempo todo gente trabalhando ali, só muda o lugar, certo? Muda o lugar e muda naturalmente o risco. Porque o risco de uma atividade trabalhada a céu aberto é bem diferente de qualquer outra atividade. No entanto, esse risco ele pode ser também minimizado pela presença de programas de fomento que são feitos na base do governo hoje. O governo hoje está emprestador para valer, está alugando dinheiro com o ímpeto de fomentar, e isso é muito bom. Eu faço essa analogia de aluguel de dinheiro, ou seja, você muitas vezes não precisa de ter a terra, você aluga a terra. E você não precisa de ter dinheiro, você aluga o dinheiro. Mas você tem que ter nome limpo e tem que ter compromisso. Entendi. Porque aí você consegue romper mesmo diante de um cenário aparentemente desfavorável para você. Quer dizer, você não precisa ter uma fazenda que é da sua família ou que vem de gerações para entrar no agronegócio. É isso que você quer dizer? Exatamente. Exatamente. Se você for hoje buscar terras alugadas por meio de contratos de locação, você consegue inclusive muitos tipos de parceria. Tem parceria, por exemplo, eu tenho a terra, você entra produzindo, você aluga minha terra, me dá percentuais. Tem parcerias com o banco, tipos de moeda que você capta, você pega dinheiro e deixa a sua safra em garantia, parte da sua safra. Enfim, tem muitos recursos para quem quiser trabalhar com isso. E é fascinante. Te falo assim, eu vejo sol nascer quase todo dia. Isso é até um defeito de fábrica meu, né? Que dia de dormir não tem jeito, você não dorme. Aquele, fica o tininho. O ciclo circadiano, né? Seu funciona não tem jeito. Muito bem. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente já está de pé, mas isso não me diminui nada, absolutamente. Ou muito pelo contrário, eu gostaria muito de ter esse ciclo circadiano assim, desse jeito. O que a gente observa é que, na verdade, esse processo aí é um processo muito construtivo, certo? Te obriga a desenvolver disciplina. No meu caso, eu viajo muito, você tem que ter disciplina, você tem que ter uma atenção redobrada com a estrada, senão você vai morrer na estrada. Né? Não pode descuidar em relação a estradas. E, às vezes, o que desestimula os jovens de hoje é você ter que montar num carro, ter que andar aí 200 quilômetros, 300 quilômetros, e isso para você começar a trabalhar. Porque quando chega é que começa. Exatamente. Então, assim, agora, no caminho é uma terapia, né? E se não
No meu caso, a música é a minha terapia, é o meu objeto de alimento além da base familiar. E não é o sertanejo. E não é o sertanejo. Isso aí é uma dificuldade que às vezes a gente passa, mas o sertanejo nunca me tocou, infelizmente. Esse lado aí até gostaria de ser, mas eu sou eclético, eu ouço de tudo, mas o meu gosto mesmo é o rock and roll, não tem como. Então, assim, você é médico veterinário de formação, né? Muitas das vezes as pessoas chegam à faculdade de veterinária e elas chegam com o amor ao animal, né? O que circula aí no imaginário das pessoas. Ah, eu amo animais, eu vou para a medicina veterinária porque eu vou salvar os animais, vou cuidar dos animais. Mas a fazenda que produz dinheiro, hoje, ela não é feita desse amor por animais. Exato. Não, são sistemas de produção que podem ser definidos como pacotes tecnológicos ajustados a um determinado tipo de criatório com o objetivo de gerar lucro. Como que funciona isso na prática? Na prática é o seguinte, no momento em que você tem a sua fazenda e você faz um estudo de viabilidade econômica para ela, você vai, a partir daí, direcionar todo o aparato que existe nessa fazenda para produzir com eficiência aquele material. Então, no nosso caso, trabalhando com bovinos, você entra com levantamento de forragens, depois do levantamento de forragens, com divisão de pastagens, com formação de lotes homogêneos, com rotinas de acompanhamento de crescimento, curvas de crescimento. No caso da parte sanitária, tem um calendário de vacina também que você tem que atuar na prevenção, sempre trabalhando na prevenção, e o animal ele passa a ser algo irrelevante dentro desse sistema se olhado individualmente. Uhum. Então, é uma visão que foge um pouco da clínica, né? Mas a clínica, ela tem o seu espaço naturalmente assegurado. Ela é um elemento dentro... Ela é um elemento dentro da veterinária, porque a veterinária hoje é uma adversidade que seguramente não dá nem para você descrever aqui num tempo hábil tudo que você pode fazer com essa ciência. Uhum. Agora, isso dá a ela também uma característica de exigência de uma multidisciplinaridade em quem quer prosperar no âmbito da gestão. Uhum. Porque a gente encontra demanda própria, porque às vezes você não tem a quem consultar o tempo inteiro. Então, se você não tiver algo de conhecimento multidisciplinar, você às vezes se perde muito tempo. Então, a ideia dessas formações que a gente vai fazendo aí, que a gente não para e que a gente vê a cada dia que não sabe nada, é exatamente isso. Quer dizer, a gente procura um aprimoramento, mas esse aprimoramento a gente sabe que ele vem sempre com deficiências. Uhum. Mas a parte mais difícil de você progredir é a fase de você medir. Medir é muito mais trabalhoso do que fazer. Você coloca as coisas para funcionar, o resultado fica no vermelho, mas o medir é que dá a você os seus tópicos de ineficiência. Então você descobre a sua ineficiência dentro de um sistema de produção por meio das medições, que são trabalhosas. Mas no momento que você cria esses, vamos dizer assim, esses pontos que precisam ser mensurados para você encontrar possibilidades de melhora, vai ficando mais fácil. E aquilo que a gente vai percebendo é que quando você tem um comportamento nessa natureza, ele já começa a ficar inserido no seu modus operandi e ele sai com muita facilidade. Então o difícil é você se disciplinar para utilizar o que você precisa utilizar. Então, peraí, eu acho que você falou uma coisa agora que é extremamente importante. Assim, eu acho que em várias áreas do conhecimento, mas especificamente nessa área do conhecimento, quando você se forma lá e você quer ser um médico veterinário, pensando lá no animal unitário, quer dizer, isso não é muito mais a realidade de um empreendimento como uma fazenda, globalmente falando, né? E o controle de qualidade que se tem para saber se se faz um bom investimento ou se você está conseguindo imprimir todas as capacidades de um bom profissional dentro desse empreendimento que é a fazenda e levá-la ao sucesso, depende
obviamente, do conhecimento, da disciplina, mas depende também da capacidade de se medir o que é eficiente e eficaz no que você faz e implementa e o que não é. O que significa que você tem que ter uma base de dar a si mesmo um feedback do que você produz ou não de uma forma bastante eficaz. É isso? Perfeito. Dentro do livro do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia, esse cara é um estatístico. E o trabalho dele de psicologia e psiquiatria psicologia e estatística juntos, esse cara, ele levanta exatamente isso. Tudo que você pode medir, você consegue melhorar. E um tópico que ele coloca muito é o seguinte: se você colocar algumas coisas para você mensurar, gradativamente você vai colocando outras. Mas aquelas que você tem os dados por um tempo mais longo, seguramente elas te dão um coeficiente para analisar alguma coisa. Então, muitas vezes, nós temos preocupação se está bom ou se está ruim, cria os indicadores, é o que a gente faz. Agora, a gente erra pra caramba, e a gente tem que fazer as pazes com o erro. O erro, dentro do que a gente faz, ele é um resultado. E se você não estiver aberto ao erro, você vai se penalizar o tempo inteiro. Então, a lógica e parar de medir por consequência. Né? A lógica é, está tudo ok, está terminado, vamos ver então o que a gente errou aqui agora. Então, você tem um momento de buscar o erro, buscar o seu amigo erro. É uma visão bastante interessante que a gente tem trabalhado hoje, que o pessoal perdeu o medo de falar que errou. Quando você faz isso, o medo não é algo que vai te estigmatizar. Ele é apenas um resultado. Que, então, na verdade, é intrínseco a qualquer resultado, né? É muito raro não errar. Todo mundo erra, né? E o tempo inteiro. Então, o que a gente busca realmente hoje é, com a paz nisso daí, não ficar procurando o tempo inteiro se desculpar por causa do erro. Pronto, você errou e pronto, vamos ver o que leva daqui para frente. Então, é algo assim muito dinâmico. E quando você lida, por exemplo, com produção animal, novas tecnologias são constantes. Tem quantos milhares de veterinários, de zootecnistas, de produtores mesmo trabalhando hoje gerando tecnologia. O que é uma teoria, se não a compilação de uma prática que deu certo? Então, o que a gente percebe hoje é que a gente aprende pra caramba com coisas que estão acontecendo que os caras fizeram do instinto. E agora é o que? É mensurar isso daí. E a gente, por meio do trabalho científico, a gente busca a mensuração disso. Então, isso acontece em toda a sociedade que está crescendo. Em todo mundo que está desenvolvendo, ele colhe resultados práticos antes da pesquisa. A pesquisa jamais vai correr na frente para algo novo, para inovar. Ela sempre atua melhorando algo que já foi inventado. Isso é uma visão bacana também. Sim. Porque a partir de uma ideia original, de repente você pega uma Ferrari, ela começou com uma visão de um dinossaurozinho lá atrás, né? Um carro bem rudimentar que foi... E de repente chegaram naquilo ali. É porque a gente tem a ideia da pesquisa como se fosse uma coisa completamente inovadora que surgiu de uma ideia fantástica que veio do nada. Isso não existe, né? Olha, isso aí, eu te diria o seguinte, não chega a 1%. Não chega a 1/1000% dessas tais mudanças que realmente... Agora, tem uma que os caras acertam, né? Tem umas que os caras... Existem essas exceções fantásticas. Naturalmente. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar esses caras que viram coisas muito diferentes, muito práticas, e tudo tem que ser prático. E toda tecnologia, ela tem a sua aplicabilidade. E tecnologia jamais vai ser algo caro. Se a tecnologia é cara para um sistema de produção, é a tecnologia que está errada. Ela existe, ela pode ser eficiente, mas ela está numa outra escala. Que percebe? Não atende o todo, né? Então, o conceito de escala, ele entra muito na mente de quem trabalha com produção. Porque quando a gente vai, por exemplo, fazer cotações de maquinário e tudo mais,
muitas tecnologias estão disponíveis para pessoas que têm uma escala muito grande. Outra, com uma escala menor, elas conseguem trabalhar. Então, às vezes, ela tem o gap entre a tecnologia um pouco rudimentar e o ápice da tecnologia. E, às vezes, esse equipamento do meio aqui ele ainda não existe. Por um tempo. Daí a pouquinho ele passa a existir também. Essa criação desse equipamento que está aí no meio, que não existe ainda, quer dizer, essa visão até também do autoconhecimento através de um feedback, para ver os erros e colher os acertos mais tarde, ela vem de uma equipe que é multidisciplinar dentro de um negócio agrário, né, de uma fazenda, de animais ou de plantio, né? De que é feito uma fazenda? De quais profissionais são feitas essa fazenda? Ok. Bom, o profissional técnico, que é o que leva o que eu levo, que dá a visão macro do negócio por meio de um estudo de viabilidade econômica. Você tem quem cobra de você aquilo que você está entregando, e você tem as pessoas que executam esse trabalho também, que nem sempre são os donos. Como eu disse, você tem a figura de um encarregado, e esse encarregado a gente procura fazer isso quase que de imediato, um organograma funcional, onde você tem as pessoas às quais são subordinadas normalmente ao encarregado, mas a gente vê as árvores bem organizadas. E você tem desde trabalhadores que exercem algum nível de trabalho braçal. Isso é particularmente importante em alguns tipos de colheita, que são colheitas que são feitas ainda manuais, sobretudo algumas colheitas de frutas. Mas na maioria das colheitas também ainda já existe um maquinário. Por exemplo, você tem a colheita de café, que o Brasil é um as da produção de café no mundo. Muitos lugares onde o café é colhido ainda é colheita manual. Então você tem realmente o cara que está colhendo aquilo ali, que no passado foi escravo, mas que hoje são professoras e alunos que em muitos lugares há o intervalo das férias escolares para liberar esse pessoal para o campo. Eles vão e fazem a colheita. Aqui no sul de Minas a gente vê isso com muita frequência. Na colheita do café vai todo mundo colher café, né? Então é algo que já está arraigado na cultura. Não que existe... é mais ou menos o que acontece, talvez, não sei, talvez possa estar enganado. Férias de verão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Europa, né? Que em vem... todo lugar. E se a gente for analisar a base das férias, as férias sempre estão conciliadas não com descanso, mas com uma possibilidade de gerar riqueza para continuar a partir daquele momento um ciclo com as pessoas capitalizadas. Sim. Elas quase sempre estão associadas a algum tipo de colheita. Observa para você ver que coisa interessante. Isso me lembra muito aquela coisa de os japoneses não tiram uma semana de férias, que absurdo, que não sei o quê. Quer dizer, na verdade, é uma outra visão de férias, né? De se recapitalizar para conseguir ali galgar algo a mais, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Exatamente. Então é uma visão muito mais macro do que parece, e uma coisa que é muito bacana no campo a gente não está preocupado muito com preconceito, sabe, com facções ou segmentarismos da sociedade. Lá não tem uma preocupação com LGBT, não tem uma preocupação com racismo, as pessoas são harmônicas, não existe essa balela que existe na cidade de formar frações sectárias da sociedade. Que coisa interessante. Isso é uma armadilha do campo, isso é uma armadilha do Estado. Isso é uma armadilha para conter o domínio dessas, vamos dizer assim, pseudo-pequenas sociedades que são geradas. E gerando políticas públicas de proteção que, na verdade, que não protege ninguém. Então, tudo que nós temos na sociedade hoje já existiu e sempre existiu. E ainda existe. No campo ela guarda áreas de originalidade. Nomear e seccionar é que, na verdade, é uma coisa que... Exatamente. Né? Então, você vê isso lá harmonicamente, ninguém está preocupado com esse tipo de coisa. Né?
Porque tem um quê maior para se preocupar. Né? Tem. Então, assim, é muito trabalho. A gente não tem tempo para esse tipo de, sabe, de argumentação. Que, na minha visão, ele é, sinceramente, ele mais diminui do que soma. Sim. Não vejo muito sentido nisso. E tendo essa visão de multidisciplinaridade do campo e do fazer do campo e do gerar riquezas no campo, é uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar no nosso programa, que é mais voltado mesmo para o enriquecimento pessoal, né? E para o empreendedorismo. Existem algumas profissões que, acredito eu, que estão em falta no campo, como em todas as áreas por aí, né? Uhum. Quais são essas profissões? A gente percebe o seguinte, no comando que existe nas fazendas, que precisa de ter, nós temos sempre uma figura de um encarregado geral. Uhum. Que esse cara é ótimo se ele, eu vou falar uma bobagem aqui aparentemente, mas é ótimo se esse cara souber usar a internet como instrumento de trabalho. Porque o campo não é aquele lugar que não tem internet. Todas o campo as fazendas, hoje tem toda a tecnologia que tem a cidade, não é mesmo? Olha bem, os drones que aqui na cidade estão bisbilhotando as casas alheias já estão distribuindo herbicidas. Então já estão trabalhando lá para valer com algo que realmente é engrandecedor, porque existem lugares que não têm acesso às máquinas maiores, aos pulverizadores maiores. Os drones estão lá. Como aviões, né? A agricultura de precisão já está lá. A agricultura de precisão é o seguinte, faz uma série de análises de solo e você tem máquinas específicas que vão, na sua locomoção, distribuindo conforme o mapa que é feito de demanda. Então cai naquele determinado lugar só aquilo que precisa de cair. Isso me fez lembrar muito da técnica do gotejamento que eles usam em Israel para fazer o dulçor, né, da fruta ficar ao máximo. Tipo isso. Né? E tem coisas bastante interessantes, porque tem pesquisadores atuando também em alguns tipos de agricultura, até algo que aconteceu recente. Um amigo de grão-mongol conseguiu produzir em grão-mongol, no norte de Minas, uma uva merlot, que é típica do sul de Minas, por inversão de poda. Então isso gerou uma tese de doutorado e esse cara está fazendo vinho de merlot lá com qualidades compatíveis com as melhores que tem no mundo. Isso dá um orgulho na gente. Então é bacana, né? Então essas coisas surgem do nada. Eu acho importante falar isso nesse espaço, porque isso pode atingir uma visibilidade maior, é muito bacana. Sim. Que a inovação sempre acha o seu caminho, sempre acha o seu espaço. Né? Inovação é algo que é inerente ao homem. Se você for curioso e trabalhar com responsabilidade, você sempre quer fazer algo mais bem feito ou mais rápido, e é isso que te busca, que te empurra, vamos dizer assim, para a inovação. E a mente tem que ter tranquilidade e oportunidade para prosperar, e acho que o campo é o lugar ideal para isso. Né? Exatamente. Né? Tem inovação em todo segmento, né? Então, assim, o campo é uma casa de oportunidades. Então, qual é essa a profissão que a gente estava falando? É o cara que está imediatamente no comando das ações que a gente preconiza, que é o encarregado de fazenda com uma formação básica sólida, pelo menos de pequenos, vamos dizer assim, um Excel, um Word, trabalhar bem. Aí você fala WhatsApp, pô, mas esse cara está me gozando, né? Falar bem de trabalhar com WhatsApp, mas o WhatsApp é usar o WhatsApp como instrumento de trabalho. É muito, muito concreto esse uso, muito eficiente. E esse cara tem que também desenvolver a habilidade de comando. Então, o cara que consegue hoje ter uma habilidade de comando e tem esses instrumentos em mãos, ele não precisa de ser um profissional tão longo, tão, vamos dizer assim, tão galgado na parte teórica, desde que ele saiba executar a parte teórica. E isso é muito bacana. Esse cara, hoje, ele está super cotado. É um cara que tem espaço para ele em centenas de fazendas procurando esse profissional. E frisando um bom poder de comunicação, né? Com certeza, com certeza. Então, quem está
com alguma oportunidade importante aí dentro da neurolinguística, que é a ciência da comunicação, procurem, vale a pena. A habilidade que você desenvolve, muitas vezes ela é inata em algumas pessoas, mas ela pode ser desenvolvida e melhorada com o tempo, né? A gente, por exemplo, eu me lembro que na minha formação eu corria de gente. Quando eu era criança, na fazenda do meu pai, chegava visita, a gente escondia de gente. E agora você vê que a gente está aqui, parece que até um desafio, você está lá na cátedra, né? Então, naquele furando as suas origens, né? Ferindo as suas origens de cara do mato e tudo mais, mas com um respeito tremendo àquilo. E parece que o sentimento que a gente tem é de querer dar a essa figura a conotação correta, que muitas vezes é negligenciada. Ou seja, eu sou parido e criado no mato, mas a gente evolui e a gente usa o mato como algo bacana para construir mentes, para fazer trabalhos científicos e tudo mais, e trazer progresso. Isso aqui é fundamental, a gente ser um veículo do progresso. Muito bacana isso, né? Quem trabalha com produção animal tem que ter isso no sangue, né? Tem que ter prazer em ver as coisas crescerem, né? Ver os sistemas se desenvolverem. Isso dá sangue na turma que está com você, né? Você tem que ter desenvolver, né? Aquele hábito de chamar o pessoal para a luta. Isso é fundamental. Queridos, eu quero lembrar a vocês que o pós-doutor Elvésio Teixeira está falando para a gente uma coisa muito importante. O mato e a cátedra da faculdade se juntam e dão para a gente a qualidade de vida que todos nós merecemos. Ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo merece o melhor de tudo. Elvésio, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muitíssimo obrigado por esses dizeres que eu acho que engrandecem a todos nós, e eu realmente acho que essa fala pode contribuir muito com muitas pessoas que estão nos assistindo e quebrar muitos preconceitos e pontuar que, na verdade, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, mais a gente tem que saber e mais a gente tem que dar valor às coisas que são da terra, porque nós somos a terra, no final das contas, não é mesmo? É isso aí. E leiam bastante, né? Leiam, leiam e leiam, porque, vamos dizer assim, é o que falta para a gente galgar no âmbito espiritual a tal da liberdade. Eu acho que a única liberdade que existe realmente é a liberdade imaginária. Porque quando nós assimilamos a leitura, a gente deixa de pensar dentro de um único espaço. A gente abre realmente as fronteiras do que a gente pode ser na vida, né? Do que a gente tem para engrandecer esse mundo. A gente está aqui só de passagem, o nosso tempo aqui é curto, né? A gente tem que realmente buscar algo que torne isso aqui maior para todo mundo, né? Melhor também, naturalmente, né? A roda da fortuna é profícua, né? Vamos então, gente, ler e abrir nossas mentes com qualidade, e é o nosso desejo para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Excelente. Ok, tio.